Desde o dia 1º de agosto, algo mudou silenciosamente nos postos de combustível do Brasil. Chegou a gasolina E30, uma mistura de gasolina com 30% de etanol anidro. À primeira vista, a promessa é sedutora: mais octanagem, possível desempenho superior e um preço ligeiramente menor. Mas nos bastidores, engenheiros automotivos e mecânicos especializados acendem o alerta. Essa mudança, embora vendida como um avanço sustentável, pode significar custos altos, danos ao motor e dores de cabeça para milhões de motociclistas. Mas a dúvida é: por que o Brasil decidiu adotar esse padrão agora? Qual o real objetivo por trás dessa alteração? E, principalmente, quais serão os efeitos no bolso e na segurança de quem depende da sua moto todos os dias? Essas são perguntas que não podem ficar sem resposta. E a história por trás delas revela interesses econômicos, pressões políticas e desafios técnicos que vão muito além do que aparece na bomba de combustível. Para entender a polêmica, é preciso olhar para o padrão anterior. Até julho de 2025, a gasolina comum no Brasil continha cerca de 27% de etanol, um índice que já era um dos mais altos do mundo. O salto para 30% parece pequeno, mas tecnicamente representa uma diferença significativa. O governo federal aprovou um novo aumento do percentual do etanol na gasolina para tentar baixar o preço do litro do combustível. Quanto de etanol que tem que ter na gasolina? Um teste que eu fiz muito tempo atrás, para os motores da época, era 90% de gasolina e 10% de álcool. Quem que tem que definir a composição correta? É a ciência, são os testes e não o governo. Motos carburadas, por exemplo, tendem a trabalhar com uma mistura ar-combustível sensível. O etanol, mais higroscópico e corrosivo, acelera a degradação de peças como mangueiras, anéis de vedação e bombas. Isso sem falar na tendência de formar depósitos internos e provocar mistura pobre, o que aumenta a temperatura de combustão e pode gerar danos irreversíveis ao pistão. Já nas motos com injeção eletrônica, o módulo até tenta compensar, mas a adaptação é parcial, podendo ocorrer perda de torque, falhas intermitentes e o aumento de consumo. A verdade é que a maioria das motocicletas vendidas no Brasil simplesmente não foi projetada para rodar com 30% de etanol de forma contínua, e o custo dessa adaptação pode recair diretamente sobre o consumidor. Em uma entrevista com a CNN Brasil, o engenheiro Boris comenta sobre. Agora, professor, qual a porcentagem desse aumento na mistura? Essa mistura altera, no caso, a qualidade do produto? É claro que altera. O etanol tem um poder energético menor que o da gasolina. Então, quando você vai subindo o etanol da gasolina, você reduz a quilometragem, você aumenta o consumo da gasolina. Os testes feitos indicaram, por exemplo, motocicletas com motor a gasolina vão sofrer para pegar de manhã. Então, quem é rico e pode pagar a gasolina premium, que custa 50% mais, para ele não vai mudar nada, vai continuar os 25%. O pobre que não tem dinheiro para pagar pela gasolina premium vai ter que abastecer com 30% de etanol e ele é que vai sofrer no motor e no bolso. Na teoria, o etanol é a solução limpa. Ele tem octanagem elevada, em torno de 108, o que ajuda a prevenir a detonação precoce do motor e permite mais eficiência térmica. Além disso, sua queima gera menos monóxido de carbono, contribuindo para a redução de poluentes urbanos. No campo econômico, o aumento do uso de etanol fortalece o agronegócio, gerando empregos no campo e movimentando uma extensa cadeia produtiva. O problema é que essa transição para E30 desconsidera um ponto crucial: a compatibilidade mecânica. Diferente dos carros flex, que possuem sistemas de injeção e taxa de compressão adaptados para lidar com altos teores de etanol, a maioria das motos no Brasil tem motores otimizados para uma gasolina com até 27% na mistura. Esse detalhe técnico pode transformar uma iniciativa ambientalmente positiva em uma fonte de prejuízo e insatisfação para o consumidor final. O governo não estipulou um prazo para encerrar a distribuição. Tudo indica que ela veio para ficar com o padrão nacional de gasolina comum.
A única chance de reversão imediata seria um colapso técnico comprovado, como um aumento significativo de danos a veículos, gerando pressão judicial e política para rever a composição. No entanto, as montadoras já estudaram adaptações dos motores de linhas futuras, sinalizando que a indústria pretende se adequar em vez de resistir. Isso significa que, nos próximos anos, a E30 será parte permanente da vida dos motoristas e motociclistas brasileiros, e quem roda em modelos mais antigos precisará investir mais em manutenção preventiva, buscar combustível de procedência confiável e possivelmente repensar hábitos de abastecimento para preservar seu veículo. Do ponto de vista técnico, há maneiras de mitigar riscos. Mecânicos e engenheiros recomendam alterar o abastecimento entre E30 e gasolina premium, que geralmente possui menor teor de etanol. O uso de aditivos que combatem a corrosão e removem a umidade também ajuda a prolongar a vida útil dos componentes. Outra prática essencial é respeitar o intervalo de manutenção indicado pelo fabricante, ou até reduzi-lo, como para a inspeção de velas, filtros e bombas de combustível. Pequenos cuidados com abastecer apenas em postos de confiança e evitar deixar a moto parado por longos períodos com o tanque cheio. Isso são medidas que podem fazer diferença. Mas é importante lembrar, nenhuma dessas medidas elimina totalmente o impacto do aumento no teor de etanol. Elas apenas reduzem a velocidade em que os problemas aparecem, comprando tempo até que a adaptação da indústria seja completa. No fim das contas, a gasolina E30 não é apenas uma nova mistura na bomba. Ela é o retrato de um Brasil que busca, ao mesmo tempo, ser sustentável e economicamente estratégico, mas que no processo pode estar impondo um desafio silencioso a milhões de motociclistas. Por trás do rótulo de combustível verde, existe um complexo de jogo de interesses. De um lado, o governo e o setor sucroenergético comemoram ganhos ambientais e financeiros. De outro, o consumidor encara o risco de manutenção mais cara, perda de desempenho e a incerteza sobre a durabilidade do seu veículo. E agora, cada vez que você parar no posto, a pergunta não será apenas quanto vai custar para encher o tanque, mas sim, qual será o preço real dessa escolha para a minha moto? A resposta, infelizmente, talvez não venha do frentista ou do fabricante, e sim da oficina meses depois. Porque no fim, essa história não é sobre o combustível, é sobre como cada gota pode influenciar o futuro da sua moto, do seu bolso e da sua segurança nas ruas. Esse vídeo foi baseado em notícias e fontes confiáveis. Se caso não concordar com algo, comente aqui abaixo. Deixarei o link das notícias onde usei para estudar e as fontes de pesquisa que eu usei para estar construindo esse vídeo para vocês. Peço que sejam respeitosos no comentário e agradeço pela sua presença. Deixe seu like, se inscreve no canal e se você gostou do vídeo e quer informar mais pessoas, não se esqueça de compartilhar. E até uma próxima!